Graças e paz a todos, eu me chamo Henrique Ramos e este é o hashtag Oportunidade para Testemunhar. Chegamos ao quarto episódio da nossa série Princípios Elementar da Palavra. E hoje vamos falar sobre imposição de mãos. Vamos lá? Solta a vinheta! O quarto princípio elementar da Palavra de Deus é a imposição de mãos. Esse é um assunto controverso para algumas pessoas, que por vezes têm até resistência em permitir que outros lhes imponham as mãos. Nosso objetivo aqui é debelar as polêmicas e trazer luz ao que de fato é a prática da imposição de mãos. Primeiro, o que é imposição de mãos? É a prática de pôr as mãos sobre outrem, seguida de oração ou profecia, ensinada por Deus desde o Antigo Testamento. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e pôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Segundo, quais os propósitos da imposição de mãos? Os propósitos da prática da imposição de mãos são para 1. Abençoar e curar. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e, por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. 2. Proporcionar o batismo no Espírito Santo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. 3. Outorgar autoridade ministerial. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Mas, como dissemos no início, este é um assunto que gera controvérsia às vezes, gerando resistência quanto à prática devido à confusão com este versículo. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. O que Paulo está ensinando a Timóteo é que ele não deveria se apressar em outorgar autoridade ministerial a outros, sem que antes estes fossem provados e aprovados. Amém? Que Deus siga lhe abençoando em nome de Jesus.